Quero cumprimentar a todos nesta hora com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar no texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 47 ao 50, que declara-se assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O texto fala da parábola da rede, o qual o Senhor Jesus fala aqui, apontando para o fim dos tempos, onde haverá uma separação dos justos e dos maus, dos bons e dos ruins. Uma pergunta nos cabe a princípio. Ele fala no verso 50 que ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quem estará dentro dessa categoria de injustos? Quem estará dentro dessa categoria de maus que serão lançados onde haverá pranto e ranger de dentes? Vamos apontar algumas coisas aqui para ajudar nosso entendimento, não a totalidade, é claro. Quem estará fora do reino? Primeiro, não numa ordem de grandeza, aqueles que praticam a iniquidade. Em Mateus 7, 23, Jesus fala sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a iniquidade, que é injustiça em toda a sua plenitude, em todas as suas extensões, estarão fora do reino de Deus. Segundo, em Mateus 13, 41, na parábola do joio e do trigo, ele fala que os dois vão crescer juntos, porém, o joio será retirado no final dos tempos, não pode ser arrancado antes. Então, é uma característica. O que é o joio? Aquele que quer ser igual ao trigo, é aquele que vive de aparência. Terceiro, em Mateus 22, a partir do 11, Jesus fala que ele chega na festa, no banquete, e ele observa que tem um que não tem as vestes nupciais. A veste nupcial fala da santidade ao Senhor, viver uma vida em obediência ao Senhor. A veste é o que cobre o nosso corpo. Então, essa figura da veste representa santidade ao Senhor, que procura andar segundo os preceitos do Senhor. Outro ponto, na Mateus 24, do 45 ao 51, nós já falamos em aulas anteriores, do mau servo, que não alimenta os seus conservos. Antes ele espanca e não espera a volta do Senhor Jesus. Então fala de um mau servo que não está cumprindo aquilo que o Senhor colocou sobre as mãos deles como responsabilidade. E temos em Mateus 25, 14 e 30, que fala do servo inútil. Cada um recebeu talentos segundo a medida da sua capacidade. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. A ordem foi dada: granjeai, ou seja, trabalhai. Os dois primeiros, o que tinha 5, trabalhou e ganhou 5. O que ganhou 2, trabalhou e ganhou 2. Mas esse 1, ele enterrou na terra e foi chamado de servo inútil. Ou seja, aqueles que são chamados, recebem a capacitação, mas eles não estão nem aí. Não querem trabalhar para o Senhor e acabam enterrando tudo na terra. Então essas virtudes falam daqueles que estarão fora naquele grande dia. Essa parábola da rede, ela fala de rede, mar, peixes e pescadores. Então nós vamos abordar aqui dentro desse aspecto o que é rede, mar, peixes e pescadores. Pois bem, a rede, ela é tipo do Evangelho. Por que ela é tipo do Evangelho? Porque é ela que é lançada ao mar, que é tipo do mundo, para que pegue os peixes, pecadores, não importa a classe de peixe que seja, o tipo, vai pegar todos. Os peixes são as vidas, conforme já aqui antecipamos um pouquinho, e os anjos são os ceifeiros. Então ela fala de rede, que é o Evangelho, mar, que é o mundo, os peixes, que são as vidas que estão no mundo, e os anjos que vêm para fazer essa separação. A parábola fala do tempo do fim, onde a rede é lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a rede a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, porém os ruins são lançados fora.
Em Mateus 24:14 está escrito: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, abordando por esse prisma rede, mar, peixes e pescadores, vamos entender um pouco mais. A rede que fala do evangelho, quando Jesus escolheu os apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros mais, para serem pescadores de homens, em Marcos capítulo 1, 17, fala assim: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles usavam um tipo de rede grande e pesada, com chumbadas nas pontas inferiores, cujo objetivo era varrer o fundo do mar e recolher todo tipo de peixe, bons e ruins. A malha da rede era menor, ou seja, nós observamos as redes de pesca, como estão uns furos que é a malha maior, outros menor ainda. Então, a malha da rede era menor, a fim de recolher todo tipo de peixe. Assim também é a igreja na sua obra evangelística. Ela lança a rede sem acepção e recolhe todo tipo de peixe e traz para a igreja. Em Atos 10:34 está escrito assim, que Deus não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. O reino é de Deus, ele chama as pessoas. Alguns textos até exemplificam a função da rede, como Salmo 66 e Jó 19:6. Então a rede é o evangelho. Quanto mais ou quanto menor for a malha da rede, maior o número e tipo de peixes que serão pegos, grandes, pequenos, miúdos e assim sucessivamente. Pois bem, seguindo aqui. A rede, ela é tipo assim, trabalhar em unidade. Os pescadores lançavam a rede, mas eles se uniam para puxar a rede. Então isso já nos mostra algo muito poderoso, a unidade. Paulo fala disso em Efésios, dizendo que procura preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O segredo é a unidade, porque não adianta eu lançar a rede, outro puxar para um lado, outro puxar para o outro, não vai acontecer nada. Então a unidade é fundamental. Uma rede lançada ao mar envolve o trabalho de várias pessoas. É o que estamos falando, unidade e comunhão. Sozinho não dá para fazer. Efésios 4:16 fala assim: Corpo é um conjunto de estruturas e partes, membros e órgãos, que integram com finalidade comum manter o corpo vivo. O que é o corpo? A igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, todos somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, o corpo bem ajustado é entender a posição em que o Senhor colocou cada um de nós. Logo, quem está na portaria, não queira ser aquele que está lá fazendo outra coisa, porque Deus o chamou para aquilo. Logo, quem é o evangelista, não queira olhar para outro e achar outro interessante ir para aquele âmbito, se Deus o chamou para aquilo. Então, Deus coloca cada um numa posição para manter o corpo bem ajustado, ligados em todas as juntas. A comunhão é que faz o crescimento. Todas as juntas. O que são as juntas? Vou dar um exemplo simples. O grupo de louvor é uma junta. O Ministério da Palavra é uma junta. O diaconato é uma junta. Os irmãos que ajudam a assistência social é a junta. Então, todas as juntas, ligados em todas as juntas. O teu corpo e o meu corpo trabalham assim. Temos a junta do braço, cotovelo, temos da mão. Então, eles trabalham junto para que o braço possa produzir o que tem que produzir, fazer o que tem que fazer, para sua edificação em amor. A obra, como corpo de Cristo, procura atingir a plenitude do amor. Onde não há amor, queridos, não há como ter plenitude. Não há a presença do Espírito Santo. Porque Romanos 5:5 fala: Porquanto o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. Então só pode ter o amor de Deus quem tem a presença do Espírito Santo. Qualquer outro amor diferente disso não é o amor de Deus. Quando não há unidade, o resultado ele é destrutivo. Jesus fala que se Satanás expulsa Satanás, como pode o reino dele subsistir? Se uma casa está dividida, como essa casa pode subsistir? Então,
unidade é o segredo e divisão é a destruição. E temos que lutar sempre contra isso. Esta rede que estamos falando aqui, que é o Evangelho, a palavra, ela se iniciou no dia de Pentecostes e ela vai se estender até a consumação da dispensação da graça e terminará com a volta do Senhor Jesus. Então a rede é lançada, vai pegar toda a sorte de peixes, todo tipo de vida, não importa o que essa vida é, importa que ela vai ser lançada, ou seja, a palavra será anunciada, a palavra está sendo anunciada, melhor dizendo, e até a consumação, e virão, e ali quem vai fazer a separação é o Senhor. O pescador representa todo aquele que é servo do Senhor. É aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Somos nós que devemos falar do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus, da ação do Senhor na vida do homem. O bom pescador, ele conhece as águas onde há abundância de peixes e os pontos certos onde lançar a rede. Então, o pescador não vai em qualquer lugar, entre aspas, mas ele sabe aonde ele pode lançar a rede, se não vai ter um engastalho, em que ponto que ele pode lançar, de que forma que ele vai lançar, então ele vai procurar se aprimorar nisso. O bom pescador conhece as marés, os remansos, os ventos, o clima e as profundidades da água. Ele sabe até onde pode lançar e o que ele vai precisar para lançar naquela profundidade. O bom pescador sabe usar os materiais necessários para a pesca. Exemplo, rede, tarrafas, anzóis, arpão, tantas outras coisas que ele vai lançar. Isso não é uma figura de linguagem, meus queridos. Então ele vai jogar um arpão e alguém vai ferir a pessoa, absolutamente. Então ele sabe como manejar bem a palavra da verdade. É o bom obreiro, é aquele que conhece a palavra, ele tem a ação do Espírito Santo, ele se submete ao governo do Espírito Santo e ele vai fazer a obra de Deus. A profissão do pescador é uma profissão de alegrias e tristeza, porque há dias em que o mar não está para peixe, digamos assim. Tem dia que você vai levar a palavra, vai falar com alguém do amor de Deus, a pessoa vai dar ouvido, glória a Deus, o coração nosso se enche, nos alegramos ali, é benção. Mas haverá dias que você vai falar de Jesus para alguém e essa pessoa não vai nem querer saber de Jesus, pode até lhe dar uma resposta dura. Então esse é o dia que o mar não está para peixe, exemplo, O outro ponto que citamos é que a parábola fala que também temos peixes, as vidas. E vida para Deus é algo importantíssimo, porque custou a vida do Senhor Jesus, a vida de Cristo no Calvário. Então é tipo das vidas. Os peixes são as vidas que estão dentro e fora da igreja. Por que dentro da igreja? Porque é lançada a rede, ela vem, ela entra para a igreja, então ela começa a ser tratada, iniciada, instruída no reino de Deus, na palavra de Deus. É a simbologia da igreja visível que tem em seu seio uma mescla de crentes e incrédulos e toda sorte de gente, onde se torna difícil às vezes distinguir quem é quem. Então a igreja está ali, várias pessoas. Uns são mais calminhos, outros são mais exaltados, outros têm um talento, outros têm um dom. Estão todos juntos, trabalhando no corpo que é a igreja. Estão todos juntos, essas são as vidas. Muitos se dizem cristãos, mas não são. Pertencer à igreja visível não implica necessariamente ser membro da igreja verdadeira. Muitos me dirão naquele dia: em seu nome expulsamos demônio, operamos sinais e maravilhas, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a obra de Deus, ela não é aparência, nunca foi e nunca será. A obra de Deus é verdade. Por isso que quando se lança a rede e leva para dentro, é necessário que tenha dentro dos peixes que pegaram, levar os peixes para dentro da igreja, tenha os escamadores. Que são os escamadores? Aqueles que vão doutrinar, ensinar pela palavra, pelo testemunho. Os escamadores significa tirar aquilo que veio com aquela vida do mundo, os costumes do mundo, o hábito do mundo. Precisa de escamadores. Você não compra um peixe numa peixaria, por exemplo, leva para sua casa, já assa, frita e come. Não, você vai limpar ele para depois ter o bom alimento. Então os escamadores
também são assim. É a obra da santificação. É a obra do Espírito versus a obra da carne. É a renúncia. Então veja, queridos. A parábola fala de rede, que é o Evangelho, que precisa ser lançado e tem que ser lançado. Ela fala do pescador, que é você e eu, nós, todos aqueles que servem ao Senhor. E as vidas, que são aquelas que são levadas para a casa de Deus, que precisam ser escamadas, precisam ser ensinadas no reino de Deus, acerca do reino de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Nada, meus irmãos, meus ouvintes, amigos, tem efeito no reino de Deus se não houver uma mudança de atitude, de caráter. Aquilo que eu era, eu já não sou mais. Aquilo que eu fazia e que não agradava a Deus, não posso mais fazer. Aquele tipo de adoração, servidão, devoção que eu tinha lá no mundo por aquilo que não era de Deus, eu preciso tirar isso da minha vida. Os meus vícios, o meu jeito, a minha forma. E às vezes as coisas podem até demorar um pouquinho, mas à medida que eu permito que isso vai entrando, isso vai trazendo transformação, porque isso é a ação do Espírito Santo mudando o meu ser. Paulo fala, andai em espírito para não cumprir a vontade da carne. Gálatas 5. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, ela tenta parar a obra que o Senhor começou a realizar. Então falamos aqui da rede, que representa o Evangelho e a palavra. Falamos dos pescadores, que somos nós, e falamos dos peixes, que são as vidas, e colocamos até os escamadores, que são necessários. Bom, agora vamos falar dos ceifeiros, que é a outra classe que está envolvida nesse texto. Os ceifeiros é que falam dos anjos do Senhor. O ministério angelical, ele é atuante. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o ministério angelical está ali, trabalhando para o reino de Deus, trabalhando em favor dos servos do Senhor, que estão fazendo a obra de Deus, debaixo da direção, obediência e orientação do Senhor. Em nossos tempos atuais, tem havido distorção quanto ao papel dos anjos em relação à igreja atual e o mundo presente. Existe culto aos anjos. Isso é paganismo. Existe aqueles que só falam do anjo porque quer viver com o anjo, mas o contexto é errôneo. O contexto correto é o ministério angelical, ele vem para assistenciar. Então nenhum anjo vai receber adoração. Nenhum anjo vai ser roubador da glória de Deus. Eles vêm para atender uma necessidade da igreja, amando do Senhor. Exemplo. Quando Atos capítulo 12, o apóstolo Pedro foi preso e Tiago foi assassinado por Herodes, a espada, Pedro estava no cárcere e a igreja fazia contínua oração por Pedro. Pois bem, e o anjo foi lá no cárcere. O anjo disse para Pedro, levanta-te, calça suas sandálias, coloca sua capa e me segue. E o anjo foi à frente e Pedro foi seguindo. E o anjo foi abrindo as portas e libertou Pedro. Mas o quê? Porque a igreja fez um clamor. A resposta que Deus mandou foi enviar um anjo. Um outro exemplo simples para entendermos. O rei Ezequias, quando estava cercado pela Síria, e recebe aquela carta dizendo que o Deus de Israel não ia livrar eles, porque os outros deuses de outras nações maiores eram outros deuses que ele entendia como maiores. Ezequias pega aquela carta, ele vai diante ao Senhor, sobe ao templo, ele vai orar ao Senhor. E ele expõe a leitura da carta e ele lê aquele texto e depois ele sai do templo e vai dormir. E a palavra diz que o Senhor, naquela madrugada, enviou um anjo que matou 185 mil do exército assírio, porque Deus disse que faria com que eles saíam de lá. Então, os anjos são ministradores que trabalham em favor da igreja, dos servos do Senhor, não para serem adorados, mas são colaboradores da obra de Deus. Então veja, eles vão fazer parte no fim dos tempos, conforme lemos aqui na parábola da rede. Então é o Espírito Santo
que está formando ativamente a igreja e não os anjos. O Senhor Jesus disse assim: eu vou voltar para a casa do Pai. Em João capítulo 14, 15 a 16. Nós vamos observar isso. E eu vou rogar ao Pai que mande o Consolador, o Espírito da promessa que o mundo não pode receber. Ao vocês receberão. Ele estará convosco. Ele ensinará vocês em todas as coisas. Ele trará à memória tudo que eu ensinei. Então o ministério do Espírito Santo começou em Atos capítulo 2. Então é o Espírito Santo que está formando ativamente a igreja, ou seja, moldando uma noiva que vai encontrar com o noivo naquele grande dia, naquelas bodas ali. Os anjos contribuem de algum modo para facilitar o trabalho dos pescadores, mas o estímulo vem do Espírito Santo. O papel dos anjos no final desta dispensação, na volta de Cristo para a sua igreja, é que estarão fazendo separação dos bons e ruins, do trigo e do joio no arrebatamento da igreja. Então o ministério angelical, ele tem o seu trabalho também, vai fazer parte nisso. Ele tem aquilo que ele vai realizar nesse grande dia. Como também nós podemos observar em Apocalipse, que no final dos tempos haverá juízos e cada anjo tem a sua função determinada para fazer e sua autoridade e poder para exercer aquilo. Concluindo aqui, entendendo melhor, esta parábola nos ensina a definir o nosso papel como obreiros pescadores que lançam a rede do Evangelho para apanhar o maior número possível de almas para Cristo. Veja bem, o nosso papel é de pescador, lançar a rede do Evangelho para alcançar o maior número de almas. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, pregai a toda criatura. O que importa é que preguemos o Evangelho e as resgatemos do mundo. Por enquanto, a questão interior do coração das pessoas somente no final será verdadeiramente revelado e os anjos terão um papel importante neste evento. Ou seja, é no final. O que nos cabe é pescar, trazer, escamar, ensinar, abraçar, amar, orientar, assistenciar. Isto nos cabe. Mas quem vai fazer a separação é o Senhor. Porque o Senhor conhece. Ele vai dar ordem, os anjos vão vir e vão separar quem é de quem é que não é. Porque estarão debaixo da orientação do Senhor, debaixo da ordem que o Senhor vai dar desde a eternidade para que isso aconteça. Então, o que cabe a nós? Nos cabe simplesmente obedecer e sermos fiéis pescadores, trabalhando em unidade, na comunhão e no corpo de Cristo, que é a igreja, sem querer a glória para nós, mas a glória sendo de Deus. Cada um de nós, conforme nessa parábola, melhor dizendo, cada um tem o seu papel. A rede é o Evangelho que Jesus trouxe. O mar é o mundo, está aí para irmos, ide por todo mundo. Os peixes são as vidas, que para Deus são importantíssimas. Os pescadores aqui são os ceifeiros, que estarão no grande dia separando os bons dos ruins. Não cabe a nós, mas cabe ao Senhor. Então, que nós possamos refletir nessa parábola e entender que toda a vida é preciosa e que o nosso papel é um papel de pescadores e de escamadores também, porque há necessidade daqueles que estarão ensinando a palavra, mostrando, orientando, explicando, debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Reflita sobre isso e aplique esta palavra todos os dias, porque naquele grande dia nós não seremos achados em falta. Que Deus te abençoe por esta palavra, nos abençoe, na verdade, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.